Vamos começar por escrever o conjunto de nível. Portanto, teremos pontos x e y pertencentes a R2, exceto a origem. E nesses pontos o que deve acontecer é o valor da função, que nos é dada por esta fórmula, x sobre x2 mais y2, ser constante e igual a 1 meio. Okay? Tentar ver geometricamente a que é que corresponde a solução desta equação. E é muito simples neste caso, portanto temos x² mais y² igual a 2x. Podemos ainda escrever x menos 1 ao quadrado mais y² igual a 1. Ou seja, ficamos aqui assim, basicamente com uma circunferência com centro no ponto de coordenadas 1, 0 e raio 1. Portanto, o conjunto de nível, vamos começar por desenhar primeiro a circunferência. O conjunto de nível será representado por esta circunferência que tem centro no ponto 1, 0, que não contém, vamos pôr aqui assim, uma bola para indicar que não pertence o 0, 0, não é? O 0, 0 não pertence ao n 1 meio, não é? E temos o ponto P, aqui assim, precisamente em 1, 1, não é? Ok? Atendendo à geometria deste conjunto de nível, nós sabemos muito bem que normal, neste ponto, ao conjunto de nível, há de ser um vetor normal, há de ser um vetor que tem componente horizontal nula, não é? Um vetor, diríamos, vertical, não é? De facto, se o gradiente da função f no ponto P for não nulo, e nós já vamos ver que isso acontece, então sabemos bem, é um resultado conhecido. Depois, mais à frente, vamos tentar perceber talvez melhor porquê, mas para já vamos fazer as contas. O gradiente de f no ponto P será um vetor normal ao conjunto de nível n 1 meio no ponto P, não é? Ponto P. De maneira que só temos que fazer este cálculo e, portanto, fica gradiente de f no ponto P igual ao vetor das derivadas parciais no ponto de coordenadas 1, 1, que são as coordenadas do ponto P, df de y no ponto 1, 1, e fazendo o cálculo das derivadas parciais, temos x² mais y² menos 2x² sobre x² mais y² ao quadrado, isto para a componente segundo o eixo x. E componente segundo o eixo y, também muito simples, 0 menos 2xy sobre x² mais y² ao quadrado. E tudo isto substituído no ponto com coordenadas 1, 1, de maneira que fica, já fiz este cálculo antes, fica aqui o vetor 0 menos 1 meio. Ok? Portanto, será um vetorzinho, digamos assim, vamos desenhar aqui qualquer coisa, será este vetor, o vetor do gradiente do f no ponto P, e, como já se disse, uma das propriedades deste vetor, caso não seja nulo, é ser normal ao conjunto de nível nesse ponto, não é? Portanto, a resposta seria simplesmente dizer que o vetor normal a NC em P, o vetor normal pode ser, um vetor possível, o vetor de coordenadas 0 menos 1 meio, ou se quisermos 0, 1, se quisermos normalizar isto, o porquê de se usar este resultado aqui assim, ok? E vamos supor, então, que temos
inicialmente uma variável t, que é uma variável escalar, portanto vai existir aqui num intervalo real, vamos considerar aqui assim um intervalo da reta, ok? Este intervalo I, e nós vamos construir o nosso conjunto de nível, vamos desenhar aqui qualquer coisa já nesse sentido, vamos construir o nosso conjunto de nível, que vamos desenhar no referencial cartesiano XY. Portanto, vamos desenhar esta curva usando esta variável. E para isso o que precisamos é aquela parte inicial da matéria. Portanto, precisamos de uma função vetorial de variável real, aquilo que chamamos uma curva, não é? Portanto, teremos aqui uma função, por aqui qualquer coisa, esta função f, que está definida num subconjunto de R, e a imagem será um ponto em R2, de maneira que para um valor t teremos aqui a imagem xt, yt, não é? Ok? E portanto agora, se quiséssemos fazer a parametrização disto, teríamos que arranjar aqui, por exemplo, um exemplo seria pôr aqui menos π a π, não é? E usávamos aquela parametrização habitual em que temos aqui o parâmetro t, né? Aqui o parâmetro t, aquele ângulo, portanto fazíamos de menos π a π e descrevíamos esta curva. Portanto, um aspecto importante desta função é que a imagem, digamos assim, corresponde ao n 1/2, não é? Vamos pôr aqui assim esta nota, isto já está aqui um bocado amontoado, mas a ver se ainda cabe, tal que o f aplicado ao intervalo i, neste caso, se quisermos excluir este ponto, este intervalo teria que ser aberto, ok? O f aplicado ao intervalo i vai corresponder ao n 1/2, a este conjunto de nível, ok? Por exemplo, quando o t estiver aqui neste ponto, vamos imaginar que a imagem seria este pontinho aqui, portanto, de coordenadas x de t, y de t, não é? Ok? Portanto, para já a única coisa que fizemos foi arranjar aqui uma função f maiúsculo que faz uma função f maiúsculo, uma função vetorial de variável real que nos constrói, digamos assim, este conjunto de nível. Ok? Pronto, e a seguir o que vamos fazer é compor esta função com uma outra que vai pegar nestes pontos, por exemplo, vai pegar neste ponto genérico aqui assim, e vai transformá-lo através da função f minúsculo. Esta função f minúsculo é a função que nos é fornecida, ou seja, é a função, eu estava a apontar ali para o papel, mas isto sai fora, mas portanto esta função f minúsculo é a função correspondente à fórmula x que divide x² mais y², e a imagem será um número real, não é? Portanto, vamos ter aqui uma imagem que será, em termos geométricos, um ponto na reta, okay? Na reta real. E acontece uma situação muito interessante, que é, pelo facto de este conjunto aqui ser um conjunto de nível, neste caso o conjunto de nível 1/2, pelo facto disto ser assim, não é? O que acontece é que a imagem de todos estes pontos, portanto, deste, enfim, todos os pontos deste conjunto de nível n 1/2 vão ter como imagem precisamente o ponto da reta correspondente ao número 1/2. Ok? Portanto, o quadro, digamos assim, é este. Nós temos, então, uma variável livre, vamos supor, uma variável t, que varre aqui um determinado intervalo. A imagem desta variável t há de ser um ponto em R2 com coordenadas xt, yt. Agora poderíamos fazer aqui, há infinitas parametrizações possíveis, não é? Mas podíamos, como disse há pouco, podíamos optar pelo simplesmente dizer, por exemplo, a possibilidade x de t igual a 1, que é este ponto, mais cosseno de t. Pomos aqui este ângulo aqui, t. E o y de t igual a seno de t. E fazíamos o t variar de menos π a π, por exemplo. Uma possibilidade, uma parametrização. Bom, em todo caso, temos aqui uma curva.
Okay? Parametrizada de acordo com a função f, que tem como domínio este intervalo. Neste caso, o intervalo aberto, não é? Por causa que não queremos ali o ponto 0, 0. E então, a seguir o que vamos fazer é aplicar a função que nos dão aos pontos desta curva. E como esta curva coincide com o conjunto de nível de valor 1/2 da função f, a imagem, obviamente, é 1/2. Então, daqui resulta que, se nós pensarmos em termos da função composta f após f, podemos dizer que f após f aplicado a t é igual a 1/2, qualquer que seja o t pertencente a i. Não é? Portanto, se o indivíduo variar aqui o valor do t, vai obter diferentes pontos aqui do conjunto de nível. No entanto, aqui à frente temos sempre o mesmo valor 1/2. Não é? Já percebemos bem. O que quer dizer, não é? Isto quer dizer é que nestas condições será 0. Não é? A derivada será 0. Portanto, aqui é a variável real. No contradomínio temos também o r, e neste caso a derivada é 0. E, portanto, e agora, para resolvermos este problema, precisamos simplesmente de invocar aqui a regra da cadeia, não é? A regra da derivação da função composta, regra da cadeia. E f, qual é o vetor que representa a derivada da função f naquele ponto? Obviamente é o vetor gradiente, portanto há de ser o df dx, não é? df dy. Em que ponto? Neste ponto. Não é? Neste ponto, ou seja, um ponto de coordenadas x de t, vírgula, y de t, não é? Okay? E este vetor, que representa esta derivada, há de ser feito o produto escalar dele com o vetor que representa esta derivada. Não é? Que nós sabemos muito bem, a derivada da derivada de uma função vetorial é um vetor que se constrói através das derivadas das funções componentes. Portanto, há de ser o dx de t dt, ou x' t, como queiramos escrever, dy de t dt. Ok? Portanto, isto num ponto t. Não é? E o que é que nós sabemos? Sabemos que este produto escalar deve ser 0. Deve ser 0 porque a função composta, como vimos, é constante em todo o intervalo. Ok? Portanto, temos aqui um resultado muito interessante. Vamos pôr aqui uma caixa nisto. Isto é um resultado que nós conhecemos bem. Neste caso, podemos afirmar isto. Certo? Pronto, agora o que é que podemos fazer? Podemos, talvez nesta altura, não sei se aqui isto ainda cabe na câmara, podemos pensar em termos do ponto P e fazer as substituições. Não é? Isto é válido em qualquer ponto, mas vamos fazer para o ponto P em particular. No ponto P em particular, em P, o que é que nós temos? Temos este vetor que é simplesmente o gradiente de f no ponto 1, 1. Não é? Ou seja, este pontinho está precisamente ali em 1, 1. Ok? E nós já calculamos o valor este vetor, está aqui, já foi calculado, depois substituímos mais tarde. Produto escalar com o vetor que temos aqui assim. Este vetor o que é? Isto é uma coisa que nós conhecemos bem. Este vetor não é mais do que, é precisamente o vetor velocidade correspondente a esta parametrização f. Portanto, se eu, por exemplo, considerar aquela parametrização de há pouco em que o t varre o intervalo de menos π a π, e se eu disser, olha, o x vai ser 1 mais cosseno de t, e o y vai ser seno de t, por exemplo, se eu fizer isto, o vetor f' de t neste ponto há de ser um vetor aqui assim, não é? Portanto, o movimento vai ser com este sentido. Se o movimento for com este... O movimento, isto é, o traçado desta curva vai ser com este sentido, e se for com este sentido, o vetor será um vetor com a direção, vamos chamar-lhe horizontal, e o sentido para a esquerda. Okay? Se for, por exemplo, esta parametrização. Se a parametrização for outra, pode acontecer que o sentido deixe de ser para a esquerda, por exemplo. Mas uma coisa é certa, é que se
a velocidade aqui não for nula, o vetor velocidade será sempre horizontal. Porquê? Porque a tangente à circunferência, a esta circunferência, neste ponto, é uma reta horizontal. Ok? Ou seja, em P, nós sabemos que aquele vetor terá aqui uma componente, vamos chamar-lhe agora x' de t, ok? E terá ali uma componente nula, ok? Não há dúvidas sobre este zero, para não? Este zero tem a ver com o facto de este vetor aqui, o vetor f', vamos supor que era assim, f', neste ponto, ser horizontal. Porquê? Porque a reta tangente à circunferência naquele ponto, atendendo à geometria da trajetória, é horizontal. Ora bom, e o que é que nós temos aqui? Temos, uma vez mais, este produto escalar igual a zero. Isto agora é muito interessante, porque agora o que é que acontece? O que acontece é que eu já verifiquei que este vetor gradiente é diferente do vetor nulo. Isto já se verificou, não é? Isto já foi verificado. Sabemos agora que este vetor aqui assim é um vetor tangente a n1 meio no ponto 1, 1. Portanto, concluímos, né, que o gradiente do f no ponto 1, 1 é perpendicular a n1 meio, vamos chamar perpendicular, ou melhor dizendo normal, a n1 meio no ponto 1, 1. Ok? Pronto, este